Olá, queridos! Nós queremos que você comece agora aí, antes de dar continuidade, dando o like, porque se você deixar para depois você esquece, e é muito importante, nós já falamos sobre isso aqui, né? É verdade. Que quando você curte o vídeo, você está dizendo que esse vídeo é importante e ele vai alcançar mais pessoas. E ao final, depois de ouvir, depois de meditar, a gente pede que você compartilhe, que você encaminhe para outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Isso mesmo. Nós estamos trabalhando, queridos, a declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica. Essa declaração foi escrita, foi organizada e publicada em agosto de 2017. É muito nova, é muito recente, porém são assuntos muito importantes que foram discutidos, conversados por mais de 150 líderes cristãos evangélicos lá nos Estados Unidos. E isso tem sido divulgado para denominações bíblicas sérias que têm preocupação em informar a sua membresia sobre o que a palavra de Deus, o que Deus pensa sobre ser homem e ser mulher, a nossa identidade, a nossa sexualidade. Então nós vamos trabalhar vários temas dentro dessa declaração. Agora, uma coisa muito importante de você parar e refletir. Vou fazer uma pergunta aqui. Para mim? Rubem, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Bom, Joquebede, essas duas perguntas, elas dão em direção completamente opostas. Por quê? Se você pensar que a Bíblia é a palavra de Deus, indica que tudo nela veio de Deus, que não tem absolutamente nada nela que tenha sido produzido no coração humano, mas que Deus inspirou cada pedaço, cada letra, cada expressão, até mesmo o gênero literário, a maneira como foi escrito, tudo isso Deus, ele administrou para que acontecesse do jeito que está e que chegou às nossas mãos. Mesmo porque o Brasil tem uma das melhores traduções do mundo. Agora, se você pensa, com a segunda parte da sua pergunta, se a Bíblia contém a palavra de Deus, então você está abrindo dúvida complicada, sabe por quê? Quando você pensa que a Bíblia contém a palavra de Deus, é um claro sinal que existe alguma parte dela que pode ser descartável. E a partir de então, Joquebede, não vai poder haver mais nenhuma unidade entre nenhum cristão. Sabe por quê? Se você pensar de acordo com a segunda pergunta, a sua mente entender que a Bíblia contém a palavra de Deus, o que você pensa que não é a palavra de Deus pode ser diferente daquilo que eu penso que não é a palavra de Deus. Automaticamente você vai eliminar uma parte, eu vou eliminar outra, a Bíblia vai ficar toda fracionada. Isso é complicado. Certo. Muito complicado. Isso foi só algo para você parar e refletir, querido irmão, querida irmã. Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, sem nenhum erro. Tudo que aqui foi deixado é para a nossa edificação e é a vontade de Deus. Nós precisamos apenas estudá-la, interpretá-la e vivê-la, tá? Então, tudo isso que nós vamos estar conversando aqui está baseado na palavra. Ela é atual, ela é relevante e ela deve ser autoridade na minha vida e na sua vida. É isso que nós cremos, não é? Exatamente. Se nós nos dizemos pessoas bíblicas, pessoas que são servas do Senhor, nós precisamos crer que a palavra dele não contém erro, que a palavra dele é plena, que tudo que está neste livro é palavra de Deus para nós e que Deus não perdeu o controle da confecção deste livro em algum momento para alguém escrever o que queria. Amém. Então, por causa disso, eu escolhi um texto para a gente ler e meditar, que encontra-se em Provérbios 30, verso 6. E que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescentes nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aqui está dizendo que toda a palavra de Deus é pura. Isso quer dizer que não resta nada na palavra de Deus que seja impuro.
tudo que está lá é verdadeiro, é puro, não me conduz a erro, não me leva a cometer nenhum erro, não está errado, não foi um erro de tradução. O que nós temos na palavra de Deus é plenamente puro. Essa é a primeira parte do verso. E diz aqui um negócio interessante, que Deus é escudo para aqueles que nele confiam. Ou seja, à medida que eu confio na palavra, eu estou declarando com isso a minha confiança para com o meu Deus. E quando eu confio na palavra e estou declarando a minha confiança para o meu Deus, automaticamente ele é escudo para os que nele confiam. E eu queria só falar um detalhe para você. Se Deus precisa ser o meu escudo, aqui indica que tem algum ataque na minha direção. E esse mundo está constantemente nos atacando com as suas filosofias erradas e muitas vezes até sutis. Eu descobri que eles estão fazendo um brinquedo para criança agora, que é para relaxar as crianças. Mas sabe quais são as cores do brinquedo, Joquebede? Sim. As cores do LGBT. E as crianças vão ficar tranquilas e vão começar a não ter mais barreiras e aquela bandeira LGBT vai começar a entrar nas mentes das crianças devagarzinho e muitos pais estão até, infelizmente cristãos, comprando esse tipo de brinquedo para dar para os seus filhos dizendo que não tem nada a ver. Toma cuidado, que aí a gente vai começando a ceder devagarzinho e o dia que a gente menos perceber já nos tomaram todos os conceitos bíblicos e nós já não temos mais contato com o nosso Deus. Aí eu vou continuar. Aqui está dizendo, referente à palavra de Deus, o seguinte: não acrescentes nada às suas palavras. Aí você vai dizer, puxa, mas eu nunca acrescentei nada às palavras de Deus. Deixa eu te dar um exemplo para ver se você já aconteceu isso. Bom, alguém está lá falando alguma coisa e fala, não, eu sei que isso está aí, mas eu penso assim, assim, assado. Quando você está fazendo isso, que você sabe que tem um texto na palavra de Deus e que ele está te dizendo uma coisa, mas que você pensa diferente daquilo que o texto está dizendo, você está acrescentando alguma coisa ao texto bíblico no sentido de que você, como servo do Senhor, está pondo em seu coração algo a mais que não está nas Escrituras. E isso é perigoso, porque é assim que Satanás está fazendo. Você lembra o que aconteceu lá com Eva? O que Satanás falou para Eva? O que foi que Deus falou, né, para você? Deus disse que vocês não podiam isso ou aquilo. A serpente lançou dúvida na veracidade da palavra que Deus deu. E ele depois ele acrescentou alguma coisa. Diz, olha, sabe o que está acontecendo? Deus não está querendo que vocês sejam iguais a ele, porque sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser iguais a ele. Então ele está simplesmente escondendo de vocês a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de ter poder. E Eva caiu nessa história e eu não preciso te dizer que toda a nossa ruína veio a partir destas decisões que foram tomadas ali. Como? Um engano sutil, uma meia-verdade. Vou lhe dizer um negócio. Uma meia-verdade é pior do que uma mentira deslavada. Se eu disser para você assim, eu tenho 5 milhões de dólares em algum lugar do mundo guardado, você vai dizer, olha, com a roupa dessa, com o carrinho que eu conheço que ele tem, 5 milhões de dólares? É mentira. Porque tá na cara que eu não vou ter 5 milhões de dólares e tendo uma casa simples para quem teria 5 milhões de dólares, um carro simples para quem teria 5 milhões de dólares. Agora, se eu disser para você, não, eu tenho 10 mil guardados numa caderneta de poupança, você fala, não, aí já faz mais sentido, ele é um meio dele se prevenir para algum problema que vier. Mas eu não tenho 10 mil numa caderneta de poupança, a minha caderneta de poupança tem R$2. Você está entendendo? Que tem um negocinho que parece que é verdade, mas não é, e é mais difícil de detectar os 10 mil do que os 5 milhões de dólares. A gente precisa só tomar um cuidado, meus queridos. Não acrescentar nada à palavra de Deus. E nesse assunto que nós estamos tratando sobre sexualidade, algumas vezes você pode ser confrontado com algum texto bíblico e você precisa fazer a opção de se submeter ao texto bíblico. Nós não queremos que você se submeta a nós. Nós não somos nada, nós somos apenas servos do Senhor e
não temos nenhum direito de exigir nada de você. Mas o que nós estamos falando é você precisa se submeter à palavra de Deus para o seu sucesso espiritual. E esse é o nosso interesse, de ver você bem, de ver a sua família progredir, de ver os seus filhos andarem em conformidade com as Escrituras e com o querer de Deus. Ele diz assim, para que ele não o repreenda. A ideia de repreensão não é que Deus vai aparecer aqui ou vai mandar um anjo com a espada flamejante e querer cortar sua garganta porque você não obedeceu. Não, não é isso que acontece. Muitas vezes as repreensões de Deus vêm por meio de situações que a gente enfrenta. Eu não estou aqui dizendo, presta atenção, que todo problema que você tenha seja repreensão de Deus. Tem problemas que nós temos que fomos nós que causamos. Tem problemas que nós temos que é Satanás que está nos tentando para fazer coisas erradas. E tem situações em que o próprio Deus está provando o nosso coração para a gente andar na presença dele. Então, fique atento aí. E aí, olha a parte final para eu encerrar. E você ser achado mentiroso. Deus te repreende e você ser achado mentiroso. Então, eu sei que é uma palavra dura. Ela é uma palavra dura para mim quando eu leio. Nem eu nem você queremos ser chamados e achados mentirosos na presença do Senhor. Mas se a gente está tentando acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa das Escrituras, nós estamos entrando no caminho da mentira, porque a palavra é a verdade. Então, pensa sobre isso, porque nas próximas vezes que nós conversarmos, nós vamos falar sobre sexualidade e sempre vamos apresentar a você um texto bíblico. Que Deus o abençoe e o fortaleça. Queridos, e nós queremos só fechar também, lembrando, Romanos 12, 1 e 2, fala da importância de nós renovarmos a nossa mente no Senhor. Para nós experimentarmos, para nós conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o nosso manual de fé e prática é esse, é a palavra. Agora, a gente precisa encher a nossa mente com a palavra de Deus. Não o que as pessoas, não o que o mundo, as ideologias, as filosofias estão dizendo para nós. Então, eu e você temos que voltar para a palavra. As nossas famílias precisam se debruçar na palavra. Submeta seu coração a isso. Deixe que o Senhor faça uma limpeza, uma mudança e se conforme ao querer de Deus. A Bíblia é a palavra, toda ela, sem nenhum erro. Que Deus nos abençoe. Amém.